Olá, paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui para deixar uma palavra para você nessa hora, uma palavra que falou muito ao meu coração nesse período, e eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração, porque o nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila, e ele tem ministrado, né, fortemente ao coração daqueles que têm estado atento à sua voz. A palavra que eu queria compartilhar com você hoje está em Atos 16, versículo 25, versículo 26, uma passagem muito conhecida que diz assim: por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Esse texto ele é bem claro a trazer para nós o horário, né, desse acontecimento. E Deus falou muito ao meu coração referente a que horas isso aconteceu e como esse tempo ele tem tudo a ver com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, com as marcas, né, em que os períodos, as estações, elas trazem para nós. Paulo e Silas, eles estavam presos, né, depois de terem sido denunciados aí como pessoas que estavam trazendo, né, o problema, né, estavam desvirtuando a sociedade dos costumes, né, desordeiros, como se eles estivessem fazendo alguma coisa que não agradasse ao próprio Deus, quando na verdade o que eles estavam mesmo trazendo a boa nova, né? Era levando o amor de Cristo e testemunhando o acontecimento em suas vidas, né? A transformação que eles tiveram e levando esse amor maravilhoso que os alcançou, levando a outras pessoas. E aí a palavra de Deus diz que eles eram meia-noite, eles estavam presos, e esse horário meia-noite, né, para muitos é tido como o horário mais escuro, né? É como se esse horário de meia-noite ele fosse realmente aquele período, né, onde a visibilidade sem luz é a pior, aonde o breu, né, toma conta e devido ao movimento de rotação, né, eles acreditam que esse seja o pior. Mas também existem outros que acreditam que o período mais escuro é o período que antecede ao dia, que antecede, né, a claridade, que antecede a luz. Em ambos os casos, é bem verdade, né, que um novo dia, né, está por vir. Seja na meia-noite, onde é o limite, né, do dia, ou seja no momento mais escuro, que eles alegam aí, 3 e pouca, 4 horas da manhã, né, que está perto do dia começar. Né, o que a gente precisa frisar, o que Deus quer falar para nós, é que a meia-noite ela estabelece um limite. Né, estabelece um limite, o limite de um dia, o limite de uma história, o limite de uma estação, o limite, né, de algo que já se viveu e se presenciou. Né? E também elas traz para nós o início, né, de um novo dia, o início de uma nova história, o início, né, de algo que está guardado e preparado para cada um de nós. E eu queria começar falando isso para você, né, o que Deus colocou no meu coração. Né? A meia-noite corresponde ao limite e o início. Eu me perguntei por que a meia-noite. E aí o Senhor me trouxe também à memória o texto das 10 virgens, onde a palavra diz que à meia-noite ouviu um grito de que o noivo, né, ele tinha chegado. Né? A previsão, né, essa previsão do horário, ela vem mostrar para nós que existe um limite para a tempestade, um limite para as prisões, um limite para o cativeiro, e esse limite ele é imposto, né,
a todo aquele que um dia fala assim, olha, eu quero viver debaixo dessa luz aí. Eu quero que essa luz entre na minha história, entre no meu coração e mude a minha realidade, mude a minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu ali com Paulo e Silas. A meia-noite foi o limite, né, da prisão em suas vidas, foi o limite, né, daquelas cadeias, foi o limite para aquele momento que eles estavam passando, e Deus me mandou também gravar esse vídeo para falar para você que é o limite, né, do sofrimento na sua vida, é o limite da luta, da prisão, é o limite, né, do cativeiro, porque Deus tem algo sobrenatural para todos nós. Deus tem um dia maravilhoso para nós. A palavra de Deus no Salmo 30, versículo 5, ela vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela sempre diz isso. Ela sempre deixa claro, o ser humano, ele vive por estações. Né? Nós temos aí os dias que correspondem a uma semana, nós temos um mês, nós temos os semestres, nós temos o bimestre, nós temos as estações do ano, né, que sempre vem trazer para nós a probabilidade de recomeçar, de reviver, né, de enxergar de forma diferente, de acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. O que Paulo e Silas estavam fazendo e o que os apóstolos todos fizeram era levar a boa nova, né? Levar o evangelho de Cristo, aquilo que Deus tem guardado e preparado para cada um. Então, viva na certeza de que a meia-noite, o momento mais escuro, né? Ele antecede ao amanhecer. O momento mais escuro antecede a uma nova história, a um novo roteiro, tá? E creia que Deus, ele tem o controle de tudo e ele não perde o controle de nada, tá? Ele não perde o controle de nada. Aí a gente pergunta assim, Senhor, mas por que meia-noite? Por que deixou para fazer meia-noite? Por que as 10 virgens lá, o Senhor veio à meia-noite? Não é para pegar ninguém despercebido. Ele não faz isso para pegar ninguém de surpresa. O Senhor, ele faz isso porque ele já falou que vinha. Ele faz isso porque o nosso Deus, ele já fez. O que a gente precisa é tomar posse da nossa vitória. É acreditar que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Né? O nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele não tem sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo. Então, ele vai fazer no tempo certo. O que a gente precisa é continuar agarrado com esse Deus maravilhoso. E a Bíblia diz também que à meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam orando, eles estavam cantando. E aí vem trazer para a gente a questão da perseverança. O Senhor, ele não vem meia-noite porque ele quer que alguns estejam ligados e outros não. Não. O coração de Deus é que todos estejam ligados e confiantes nele. Porque ele é Deus, e ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim, e ele já reservou um futuro maravilhoso para mim e para você. O Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias estão contados, escritos, ele já reservou um futuro lindo para você e para mim. Só que a perseverança é o que nos vai fazer estar atento à meia-noite. Por que a meia-noite? Porque a meia-noite parece que é aquele momento mais difícil, né? A meia-noite parece que é aquele momento que a gente não vai aguentar. À meia-noite, muitos já estariam dormindo. À meia-noite, muitos já estariam, talvez, preocupados com outras coisas. Ele não vem mais. Não! A perseverança é o que nos dá esperança, fazendo com que a gente esteja acreditado de que o nosso Deus, ele não falha. Ele não falha. Ele ama você e ele me ama. E um outro tópico muito importante é que a Bíblia diz que eles cantavam, que eles oravam. Eles não estavam fazendo isso para chamar a atenção dos líderes religiosos, eles não estavam fazendo isso para que as pessoas fossem convencidas, né, pelas suas práticas, mas eles oravam e eles adoravam porque eles eram adoradores, aqueles adoradores lá de João 4, 23 e 24, que o Senhor fala, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus, no versículo 23 do mesmo capítulo aí de Atos 16, vai falar que eles foram açoitados severamente.
Eles não estavam ali cantando porque estava tudo bem. Eles não estavam ali cantando porque eles estavam numa festa. Eles estavam machucados, eles tinham sido açoitados, mas o coração deles não estava ligado nas circunstâncias. A visão deles não era limitada à luta que eles estavam ultrapassando. A visão deles estava ligada no Senhor dos Senhores, aquele que poderia e tem o controle da vida deles e poderia fazer o que quiser na hora que achasse que era o melhor. E essa é a nossa fé. A nossa fé não é que as coisas vão acontecer do nosso jeito, porque nós somos tão pequenininhos. Um dia a gente quer que chova, outro dia a gente quer que faça sol, um dia a gente quer que o dia passe rápido, depois a gente quer que passe devagar. A gente não sabe nem o que é melhor para nós, mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para dar o futuro que desejamos. Então nós devemos estar agarrados nele, porque ele sabe realmente o que a gente precisa para a nossa vida. E finalizando, eu quero dizer para você que quando nós somos verdadeiros adoradores, confiantes no Senhor, perseveramos, sabemos que a meia-noite é um marco de uma nova história, de um novo tempo, ainda que as coisas estejam difíceis, a gente não consiga ver mesmo, esteja tudo escuro, o Senhor sabe a hora de fazer. E Ele vem, tenha certeza que Ele vem. Eu quero dizer que quando você estiver agarrado assim como Paulo e Silas, a palavra de Deus diz que muitos ouviam eles cantando. Muitos ouviam, muitos viram, muitos presenciaram a fé daqueles homens. E a palavra de Deus diz que à meia-noite houve um terremoto. À meia-noite as portas foram abertas. À meia-noite as cadeias caíram. Aqueles homens, eles foram libertos. As portas se abriram, e eu tenho certeza que nesse tempo é o que Deus vai fazer, as suas portas também vão se abrir. Nesse tempo também Deus está falando ao nosso coração, para que primeiro dentro de nós, o nosso coração esteja aberto, as cadeias caiam, o terremoto aconteça, os nossos alicerces sejam abalados, né? Todos foram soltos naquela noite. Ei, não estou falando para vocês, eles não correram, eles ficaram esperando a direção lá do carcereiro, mas a palavra diz que as correntes caíram. E é isso que Deus vai fazer nesse tempo. Ah, Alex, mas essa quarentena, ei, lembra, era meia-noite. Tudo estava desfavorável aos olhos humanos. E aí eu queria compartilhar com você aqui para terminar. Se a luta está muito grande, se prepare para viver uma grande experiência com Deus. Só não pare de adorar, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de se agarrar com esse Deus, porque enquanto nós estivermos enxergando com os olhares do céu, o sobrenatural vai acontecer na sua e na minha vida. Ore, louve. Se já marca meia-noite, se prepare. Um novo dia está começando e os raios de luz vão começar a entrar por sua janela. A luz ela vai começar a entrar sobre as trevas e ela vai começar a trazer, né, um brilho diferente para a sua vida e para a sua história. O momento mais escuro antecede ao amanhecer. Agarre com esse Deus. Creia que o nosso Deus, Ele vive e Ele reina. E preste atenção, tudo o que Jesus fez, o que Deus fez e que tem feito, é por amor a você. Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa vida. E Deus tem um amanhecer para mim e para você. Amém.